Muito boa tarde, senhoras e senhores, dignos companheiros de jornada neste trajeto que estamos realizando na Estrada Real. Bem, estamos hoje com mais um episódio, então, mais um momento do nosso projeto A História da Luz, onde apresentamos neste atual ciclo os arcanos maiores do tarô. Com os arcanos maiores do tarô, obviamente estamos trabalhando vinculado a isso inúmeros simbolismos que fazem parte desta caminhada do movimento que cada um tem por si próprio, de autorrealização, ao qual nós vamos chamar de autoiniciação. Este movimento de autoiniciação, ele gera em cada um alguns compromissos, que nós vamos chamá-los de a caminhada. A caminhada, o caminho e o caminhante. Ou seja, aquele que caminha, que faz o caminho caminhando. Redundância habitual da nossa parte, mas que apresenta realmente o desejo que aquele que caminha o caminho faz durante o ato de caminhar. O caminho e a caminhada é algo que eu gostaria de tecer algumas palavras inicialmente hoje, pois é este caminho que nós chamamos dentro do estudo do tarô de a estrada real, ou seja, de royal e não de real, a estrada real, aquela estrada que tem ideais nobres, ideais de realeza dentro dela, desta estrada, que vamos vincular o termo rota. Como que você determina a sua rota nessa caminhada? Como que você faz a caminhada? Qual é o teu objetivo? Teu objetivo é de onde você sai, para onde quer chegar, ou é aproveitar a viagem sentado na poltrona do ônibus, olhando pela janela? Então são diversos aspectos que a gente pode usar nesse simbolismo. Aproveitar a caminhada, aproveitar a jornada, apreciando o caminho, é um dos grandes pontos que nós aproveitamos dentro dessa jornada da estrada real. Bem, rota é um termo que é habitualmente utilizado dentro do estudo do tarô, pois a própria palavra tarô tem dentro dela a palavra rota, ou seja, rota de roda e rota de aquele rumo. Rota como rumo. Então, tecer o plano que você vai observar durante a caminhada já é uma grande conquista, que nós poderíamos dizer que é o objetivo. Esse objetivo, ele de certa forma estará ligado àquilo que no arcano de hoje nós vamos falar um pouco, que tem a ver com o seu Dharma. O Dharma é o sentido de vida, o Dharma é a tua missão. O Dharma é um objetivo que você pode e deve, para conquistar o teu caminho, ter ele, de certa forma, inicialmente diagnosticado. É também uma ambição nossa diagnosticar o karma, o Dharma, perdão. Como é que nós podemos diagnosticar aquilo que será para nós um objetivo, uma missão, uma caminhada plena. Essa caminhada plena, com o tempo, ela se apresenta. E cada vez que ela vai se apresentando na estrada real, você vai sentindo o peso da missão. Ou seja, você determina esse objetivo de forma efetiva, eficaz nos seus dias e noites, ou você vai ficar sempre deixando isso para um segundo momento? Vou trabalhar o meu Dharma quando eu me aposentar. Poxa, pode ser tarde demais. Vou trabalhar o meu Dharma nas segundas-feiras à noite, quando eu posso tirar um momento para esse propósito. Talvez já é um início,
mas é algo que nós devemos ir com calma. Podemos usar aqui como uma frase motivacional a questão do vamos com calma, pois temos pressa. Vamos com calma, pois temos pressa. O que isso pode representar para nós? Fazer as coisas com a maior calma possível, pois a caminhada no caminho não permite tempo a ser perdido. Se você faz algo com pressa, é muito certo que você, em algum momento, terá que retornar ao início. E ao retornar ao início, você começa a pensar e avaliar a validade disso. Será que vale a pena tanto investimento? Será que vale a pena tanto tempo que eu posso dedicar, que eu dediquei, valores investidos, tempo perdido, ou foi um tempo investido? Pensemos a respeito disso. Avançamos hoje, então, para mais um arcano do nosso projeto A História da Luz, neste momento ao qual estamos estudando o tarô. O tarô revisitado, na verdade, pois ele já foi exposto no antigo programa Conexão Mística, que foi o primeiro momento que o projeto A História da Luz foi publicado, divulgado, onde era transmitido nas quintas-feiras à noite na Rádio Centenário. Então, como de costume, um grande abraço a todos aqueles que fizeram parte da iniciativa do programa Conexão Mística. Um saudoso abraço a todos. Bem, como de costume, a nossa prece de abertura, onde pedimos ao grande Deus, o Altíssimo, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o iniciado perfeito, que chamamos de Jesus, o Cristo, ao Espírito Santo, que os cabalistas chamam de Ruach HaKadosh, o sopro do santo. Pedimos a intercessão do sempre presente arcanjo Micael, de Elohim Tsabaoth, de todos os Beni Elohim, e agradecemos pela sempre presente presença do docílimo, muito caro para nós, Anauel, que auxiliem que nosso trabalho seja realizado na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, então, retomando um pouco rapidamente, de costume, que de início, retomando um pouco a respeito do arcano passado. O arcano passado foi a justiça, o arcano 8. Comentamos algo a respeito das inversões que algumas escolas, algumas correntes fazem entre o arcano 8 e o arcano 11, colocando a justiça lá no lugar do arcano 11. Uma escola que determina o louco, ou seja, o arcano sem número, como o arcano 0. Eu prefiro pensar que ele é o arcano sem número, mas pela referência que ele tem com a letra Shin, ele ocupa a 21ª casa. Então, se eu deixasse a justiça na casa 11, eu sempre vou ter um arcano que estará perdido, e é um arcano de grande importância para nós. Gostamos, então, de manter, cada um em seu lugar, lembrando também que a justiça está vinculada ao número 8. O número 8 é um número que tradicionalmente está ligado à justiça, pois ele, quando dividido ao meio, ele nos dá o 4, dividido ao meio nos dá o 2, dividido ao meio nos dá o 1, e mesmo assim, dividido ao meio, nos dá 2 metades. Então, ele por si só representa numericamente a justiça. Nada a contestar em relação a cada escola. Temos outras escolas também que fazem inversões dos arcanos, mas gostamos desta questão clássica também ligada ao Tarô de Marsella e também à escola dos martinistas, onde temos, em referência a alguns martinistas notáveis, e eles não fazem a inversão dos arcanos. Bem, justiça é aquela que está entre colunas, temos aqui as duas colunas, a coluna preta, a coluna branca, as ferramentas de trabalho daquela que julga, a espada de guarda cruciforme equilibrada, a balança equilibrada e o
barrete dos que julgam, dos juízes. O paramento dela também é o manto. O manto, ele mostra que ela está no caminho dos iniciados. A letra sagrada, neste caso, era a letra Het, que nos leva ao dom do ver, e ela também apresenta para nós os... Ela apresenta para nós alguns objetivos que foram expostos no nosso episódio passado. Os caminhos, esta lâmina apresenta para nós aquele caminho que é feito entre Keter e Tiferet, que passa exatamente por cima de Da'at. Então, o que apresenta para nós, pela própria localização, né, de Da'at, nos apresenta algo também que vai ser equilibrado pela justiça. Bem, este então foi o nosso arcano passado. O arcano foi transmitido até durante a semana, nesse caso. O arcano de hoje, o arcano de número 9, o eremita. Aquele muito falado, mas, de certa forma, com alguns símbolos que precisam ser bem compreendidos. E esses símbolos, para serem compreendidos, pede da parte de cada um que estuda as lâminas, que estuda os arcanos maiores, que estuda o tarô, um certo compromisso. E esse compromisso é aquilo que nós diagnosticamos no nosso estudo como palavra-chave para o arcano 9, ou seja, o eremita. Vamos lá. A leitura objetiva da lâmina é muito simples, né? Nós temos um senhor que apresenta uma idade avançada, com uma figura lateral, né? Onde aponta um certo dinamismo, apresenta que ele não está parado, apresenta que ele está em movimento. Essa idade avançada nos mostra uma maturidade. A maturidade daquele que porta a lanterna, o manto e o cajado. Nada mais do que isso. Esse é o arquétipo. Uma definição bem simples para um arquétipo bem complexo. Bem, o eremita é aquele que, quando pronto, ou melhor, feito pronto, tornado pronto pelos seus compromissos iniciáticos, escolhe se vai. Ele tem algumas opções no caso. Duas delas são se ele vai subir o rio Nilo ou descer o rio Nilo, em busca de um lugar solitário para continuar a sua caminhada ou iniciar a sua própria escola. Era isso que acontecia, ou se não, ele escolhia permanecer dentro da sua escola. Né? Era isso que acontecia quando um membro de uma escola de mistérios terminava seus estudos. Ou nela permanecia como um membro vitalício, é claro, como um sacerdote auxiliando na instrução, iniciações, obrigações de templo, ou se sentisse o desejo, a sua missão, ou seja, se o seu Dharma apontasse isso para ele, ele pegaria seu manto e seu cajado e escolheria para qual lado ir. Subir o Nilo ou descer o Nilo. Lembrando que isso não era algo que foi feito por uma pessoa, é algo que era feito por várias pessoas. A história, principalmente do sacerdócio de Ísis, nos apresenta, né? Nos apresenta dentro da vivência do sacerdócio de Ísis, em que em algum momento você abandona o templo. E abandonar o templo não é abandonar a caminhada, não é abandonar a iniciação, não é abandonar o vínculo iniciático, mas sim fazer cumprir o seu Dharma. E cumprir o seu Dharma é ir atrás daqueles que também objetivaram isso como missão.
Você permanece no templo junto daqueles que escolheram permanecer no templo. Você escolhe subir ou descer o Nilo, você escolhe seguir o exemplo daqueles que subiram ou desceram o Nilo. Isso é interessante porque nessa caminhada, em busca de um novo lugar para estabelecer uma escola, para instruir pessoas, para construir uma obra, facilitar, ajudar numa caminhada de outros também, sempre era típico de você seguir um dos dois lados, mas sempre também em busca de informações daqueles que passaram por ali alguns anos antes. Então, ir sempre em busca de informações daqueles que partiram antes dele. Nós podemos dizer que esse pode ser, já iniciei o episódio hoje, a nossa transmissão, falando sobre a caminhada na estrada real, sobre a sua rota, sobre a sua missão, sobre como que o caminhante caminha a caminhada. Isso tem muito a ver com o arcano do eremita. Quando forem estudar, vocês vão certamente objetivar isso dentro de seus estudos, buscar essas informações. Quais são as informações? Aquelas que foram legadas pelos irmãos que escolheram descer ou subir o Nilo antes de você. Esse era seu caminho, e quando encontrasse um lugar adequado, fundaria sua escola, perpetuando a tradição com o zelo dos grandes iniciados. É fácil observarmos nele a caminhada do Brahmani, dos monges solitários russos, mas todos esses, dos eremitas no caso, nós temos a palavra-chave, que é o zelo. O zelo pelo trabalho, o zelo pela tradição, o zelo pelos conceitos que te alimentaram, que te nutriram dentro dessa escola, e que pode ser, a exemplo de Aristóteles, que depois de muito tempo, sendo discípulo de Platão, ousa enfrentar os ensinamentos deixados pelo mestre e chegando a conclusões diversas, opostas daquilo que o mestre lhe apresentou. A caminhada é essa. Bem, retomando então agora a leitura subjetiva da lâmina. Inicialmente nós começamos com a leitura objetiva. Isso, para aqueles que gostam de história da arte, estudam arte, sempre farão uma leitura de uma imagem, uma leitura objetiva e depois uma leitura subjetiva. Vamos agora para a observação subjetiva do arcano. O arquétipo do eremita, ou seja, na psicologia junguiana, que os martinistas habitualmente a utilizam como referência, é claro que isso vai em contraste com aquilo também que René Guénon pede que a gente estude, já que ele questionava algumas questões junguianas, Guénon questionava algumas questões junguianas, mas é necessário sempre lembrar que ambos, Carl Gustav Jung e René Guénon, têm o seu peso dentro da tradição. Estão certos ou errados? Não estamos aqui para chegar nesse ponto. Vamos para essa visão arquetípica de Jung, vamos para a visão perennialista, tradicionalista de Guénon, enfim, aí cada um vai optar pela sua escola. Mas vamos observar subjetivamente. A lâmpada de Hermes, o manto de Apolônio e o cajado dos patriarcas são os companheiros de jornada do mestre dos sonhos de qualquer um dos iniciados. Este eremita é o arquétipo do mestre para um iniciado. É o velho sábio, é o arquétipo do velho sábio. É, com absoluta certeza, o arquétipo mais significativo para aqueles que fizeram, fazem e farão a jornada iniciática.
Percebam, a lanterna ou a lâmpada, ela está sempre protegida pelo manto. Alguns arcanos apresentam a lanterna fora do manto, mas essa visão é muito importante. Ela está protegida pelo manto. Ou seja, a tradição zela pela luz da iniciação. A história da luz é sobre essa lanterna aqui, minha gente. Este ponto aqui, ó. Aqui dentro tem uma luz, aqui dentro tem uma chama, uma lâmpada, uma vela, enfim. Mas tem algo bem interessante a respeito dessa luminária. Logo chegamos lá. Então percebam, a lanterna, a lâmpada, essa luz, o archote é sempre protegido pelo manto do eremita. Eis o zelo pela luz da iniciação. É importante pontuar que essa lâmpada, essa luminária, não é um objeto propriamente de natureza física. É a tradição que o legado do eremita zela. Este é um ponto muito interessante de vocês meditarem. O manto é uma conquista da iniciação. O cajado é um dos últimos símbolos que é entregue ao iniciado. Quando em idade avançada, ele utiliza-se desse cajado para lembrar do trabalho dos patriarcas que antecederam ele, ou seja, dos irmãos mais velhos da caminhada. O manto é aquele que o protege das agressões do mundo profano, do mundo físico. É a veste, o paramento ritualístico, que muitos utilizam, né? Muitos de nós utilizamos dentro das ordens, fraternidades iniciáticas. Um outro símbolo para o manto pode ser o avental, que mostra para nós que estamos prontos ao trabalho. Obviamente que o manto, o balangral, a túnica tem um símbolo muito específico. O avental também é um símbolo muito específico. O símbolo, ou seja, o cordão, o cinto que prende a veste, também são símbolos muito específicos. Mas, de uma maneira geral, nós poderíamos resumir isso tudo como aquele escudo entre nós e o mundo profano. Qual é esse escudo? É a tradição. O conhecimento iniciático, a luz da iniciação, está aqui, escancaradamente. A história da luz é sobre esse objeto aqui. Esse é um sol, um pequeno sol. Um sol microcósmico, né, que pode nem estar aqui. É muito certo que este objeto é um objeto imaginário. Lembrando também que todos os arcanos do tarô, eles se apresentam, eles vivem, eles caminham em um plano que está além do espaço e do tempo. Ele não é o plano retilíneo de início, meio e fim. Ele é um tempo sagrado. É algo que está acontecendo nesse exato momento, em algum lugar. Qual que é o lugar? Nós já falamos em alguns episódios atrás a respeito dos mundos superiores, na visão cabalística, é claro, pois é a tradição a qual nós estamos ligados, mas eles estão lá, nesse exato momento. Bem, a 9ª letra do alfabeto hebraico é Tet. Tet é a letra relacionada a este arcano. Poderíamos simplesmente objetivá-la dessa forma aqui. Logo vamos lá para a lâmina. Tá? O Tet estaria inscrito dessa forma. É a letra relacionada à serpente. Ela apresenta para nós este símbolo sempre presente dentro da tradição e não como um sinônimo de traição, de astúcia ou de ludibriar, mas ela é
tradicionalmente, o seu sentido oculto, esotérico da serpente, é o animal que sintetiza nela mesma a luz astral. Nahash, aquela energia que plasma todas as coisas. Tet é mais uma das letras simples, ela carrega nela o dom do ouvir, do escutar, que tem ligação ao signo zodiacal de Leão. Então, o dom do leonino é o escutar, o ouvir. O seu elemento é o elemento fogo. Na introdução do Dogma e Ritual de Eliphas Levi, ele nos diz que o Tet é aquele que tem a medicina universal. Podemos decifrar isso de inúmeras formas. Primeiro, por ser a luz astral. A luz astral é o veículo de ação entre nós e os outros mundos. Nahash é isso, de certa forma. E também pelo próprio uso medicinal do veneno da serpente, utilizado como cura para muita coisa. A letra sagrada é esta aqui, está aqui, Tet, o dom de ouvir. Podemos ver aqui o símbolo que fiz rapidamente, né? Este símbolo está aqui. Esta é a letra. A mão, o cajado, o solo e a lanterna. Objetivamos ela dessa forma. E é claro que essa é a nossa visão. Somos os donos da verdade, do conhecimento aqui? É óbvio que não. O Tsinorot, ou seja, o caminho que se apresenta aqui nesta versão, porque existem muitas versões, volto a dizer, utilizo essa versão da árvore com os caminhos de Sefirot com Sinorot, esta aqui, aquela que apresenta para nós o caminho que se dá de Horma até Tiferet, ou seja, da sabedoria até a beleza. O caminho da sabedoria até a beleza pede da nossa parte zelo, pois a casa do grande pai, a casa da sabedoria, e aquela que, se nós não tivéssemos Keter, seria a Sefira mais elevada, que é Tiferet, apresenta para nós este caminho. Por isso que eu acho esta visão de caminhos aquela que é mais palpável para nós. Tem uma outra versão que eu acho também muito interessante. Essa aqui é aquela que eu estudo há mais tempo. Tem uma outra visão que provavelmente lá nos últimos episódios eu posso apresentar, ou posso até apresentar também mais futuramente no nosso grupo de estudos lá no Telegram. Aqueles que tiverem interesse, procurem lá o canal A História da Luz, façam parte do canal e lá normalmente eu publico o link do nosso grupo de estudos a respeito do tarô. Bem, eis o eremita, aquele que zela pela tradição, está na tradição, pois porta o manto e também tem o auxílio dos irmãos mais velhos de caminhada com o símbolo do cajado. A maturidade é o grande sinal que se apresenta para nós dentro dessa caminhada. Não quer dizer que você tenha que ter os seus 40 anos de idade, 50, 60, 72 anos de idade para conhecer isso tudo em profundidade, mas pede que você tenha vivência. E quanto mais se tem vivência, maior é o zelo que nós temos pela tradição. Inúmeras coisas se apresentam para nós dentro da caminhada tradicional. Uma delas é ali, estando há 1 ano, 2 anos ou 3 anos numa caminhada, começar a julgar o exemplo dos mais velhos, e isso é natural. Mas também é natural que o neófito, o iniciado,
tenha a humildade de, em certo momento da sua vida, admitir o seu erro do passado e aceitar que o exemplo dos irmãos mais velhos na caminhada é sempre válido. Podem parecer conservadores, retrógrados, mas quando nós falamos de tradição, nós falamos de zelo. E quando falamos de zelo, a gente fala daquilo que é feito com muito cuidado. E esse cuidado, ele está ligado ao amor. Bem, para o episódio de hoje era isso. Agradeço a cada um dos senhores e das senhoras. Lembrando que esse episódio é sempre transmitido como uma live no Instagram, no perfil teles.a.r, teles com 2 L's. E depois ele é upado no YouTube, no canal A História da Luz, e também é upado no archive.org, que é o arquivo da internet, para que fique por lá, arquivadinho. Aqueles que quiserem fazer o download do episódio podem fazer por meio do archive.org, porque ele tem a ferramenta do download. Bem, agradeço a cada um, principalmente aos nossos apoiadores, os nossos incentivadores, nosso irmão Júlio Ricardo Bolles, que tem o seu estúdio de arquitetura, onde ele produz impressionantes maquetes eletrônicas para o uso da arquitetura. Vocês encontram ele no @artaxvis. Um grande agradecimento ao meu mestre cabalista, meu instrutor, e que também eu chamo de irmão, Nelson Real Júnior. Vocês o encontram no YouTube, no @real-ecc, ou seja, Real Escola de Cabala Cristã. Ele tem o seu Instagram, mas que ele não publica nada. Ele não publica nada lá, que é o Real Júnior Fotos. Mas, enfim, procurem ele no YouTube, tem algumas aulas lá postadas. Vocês vão gostar do material. E aos nossos irmãos da Societas Incógnita, que nos garantem um ótimo, grandioso trabalho metafísico, um cuidado metafísico, não apenas por nós, mas por toda a humanidade. Eu agradeço de coração a todos os irmãos. Não tem lugar nenhum para achar eles, tá? Mas deixo aqui o nosso grande muito obrigado e um especial abraço ao nosso querido frater, irmão de caminhada, Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, que está aí com uma obra maravilhosa, uma tradução do Geber, única na língua portuguesa, que fala sobre a maestria dentro do trabalho alquímico da busca pela pedra filosofal. Um maravilhoso trabalho. Vocês encontram ele no @tetradeedicoins. Espero que todos tenham uma ótima semana e que fiquem todos